Agora, no Boa Tarde, vamos falar de baixos rendimentos, da forma como se vive quando se escolhe uma profissão em que é difícil ganhar um salário elevado, ou pelo menos seguro e constante. Um dos nossos convidados é ator e não esconde a vontade que tem em trabalhar na profissão em que se formou. Está ciente e vive na pele as dificuldades inerentes à atividade que exerce, mas, mesmo assim, não se cansa de lutar e promete não desistir de ser ator, por mais que sejam os meses em que o dinheiro seja pouco ou mesmo nenhum. Nunca sonhei ser ator, sonhava ser polícia como qualquer criança, basicamente, ou trabalhar com animais. Isto foi surgindo ao longo, acho que, da minha vida escolar, pronto. O primeiro contacto com teatrinho na escola, por exemplo, as peças de teatro organizadas normalmente se faz nas escolas e talvez a partir dos 18, 19 anos comecei a pensar que havia aqui qualquer coisa a moer dentro do meu próprio organismo que era mais do que propriamente um hobby. A partir de 2004 foi quando me lancei um bocadinho neste mercado à procura de algo sustentável. Na realidade, eu atiro-me tudo de cabeça. Eu arrisco. Não tenho medo de arriscar. Em Portugal vive-se um pouco um transtorno, porque não há nenhum ator, basicamente, quase que trabalha a contrato, seja numa companhia, seja onde for. É um trabalho um pouco precário, porque ganhas X um mês, no mês seguinte já não tens trabalho e depois tens que andar sempre a procurar e cada vez mais tens que te atualizar e mais que atualização tens que evoluir. Eu considero-me dos novos atores. Acho que me vejo um bocado do pessoal novo a querer andar para a frente e que às vezes está um bocadinho limitado. Os apoios são tão reduzidos numa área artística porque o Ministério basicamente apoia muito pouco. Só aquelas companhias já com algum renome, pequenos grupos e associações acabam por morrer. É impossível sobreviver com tanta burocracia e mais do que burocracia tens que pagar. Costumo dizer, hoje pagas para fazer o teu espetáculo. Não vou desistir da área, não. Poderei passar grandes dificuldades, ok. É um ponto a ponderar, já o sei. Às vezes somos um bocadinho obrigados a recorrer a amigos ou pontos que, epá, não me arranjas aí 20 euros para este mês e pronto, tem sido um bocado assim, mas com dificuldade tenho conseguido. Se eu tenho pessoas a autossustentar-me, isso é mentira. Foi uma coisa que eu me impus já desde muito cedo que iria conseguir sobreviver da área, por mais que fosse difícil. Para falarmos deste assunto, temos aqui connosco o ator Bruno Leite, que acabámos de conhecer na peça, o animador sociocultural Vítor Hugo Moreira, que vem falar de como é difícil viver com menos de 500 euros por mês, e o sociólogo Luís Capucha. Ora, muito boa tarde a todos. Eu começo aqui pelo Bruno. Bruno, com tanta dificuldade, não dá vontade de desistir? Por vezes, sim. Às vezes é complicado. Mas acho que mais do que vontade de desistir é a paixão na arte. E quando se sente paixão, acho que... Mas quando se ouve que neste país há um desinvestimento cada vez maior na área cultural, que há muito mais gente a querer ser ator, pessoas com formação, sem formação, giros, feios, mais ou menos, com jeito, com menos jeito, enfim, são muitos, muitos mais. A competição também é maior, há mais gente a querer esta profissão. Concordo plenamente com aquilo que está a dizer, mas eu acho que existe uma situação que é, realmente há muita gente a querer ser ator, há muita gente a fazer coisas bonitas, coisas boas, mas depois não passa de um simples, ou de uma simples passagem que não dura. O que eu quero dizer é que os projetos, muitos deles acabam por ser pouco duradouros, não é? E aí é que se vê a paixão das pessoas, porque o mais importante é a pessoa continuar a subir, Portanto, a subir. A paixão tem a ver com a capacidade de resistência. Exatamente. E isso não lhe falta? Não. Mas às vezes falta-lhe o dinheiro. Falta-me o dinheiro, que é o outro lado, exatamente. Está a viver de quê, exatamente, hoje em dia? Estou a viver a recibos verdes, trabalho basicamente para várias entidades, que é um pouco isso, a forma com que eu consigo sobreviver, e o desdobramento. Entidade significa o quê? Entidades, empresas... Fazer trabalho como ator? Eu não considero como ator, considero mais como, talvez, performer.
assim dizendo, desde... Se eu hoje não conseguisse me desdobrar, e se calhar aí o meu lado de ator ou teatral para esse trabalho, eu basicamente já tinha desistido, se não fosse esse lado. Desde palhaço, a mágico, agora a músico daqui a pouco, quer dizer, a trapezista. Vai usando o seu talento, ou os seus vários talentos, Exatamente, para tocar vários instrumentos, conseguir... mas o seu sonho era estar só ligado a uma companhia e receber um bom ordenado. Sim, isso era ótimo, mas eu acho que isso é o sonho de muita gente e não é só o meu sonho. Quer dizer, acho que isto é correspondente a muitos atores e sobretudo a quem faz formação na área e quem luta por fazer uma formação. E sente que é uma injustiça. Sim, sem dúvida. Mas claro que tento não transparecer isso, porque eu acho que o importante é as pessoas continuarem a fazer, ganhando pouco, ganhando muito, mas estarem integradas, porque senão isto é como o comboio. Deixamos de apanhar a carruagem e nunca mais a apanhamos. E tem medo? Tem medo sim, que isso sem dúvida, aconteça? Sem dúvida. Que a idade depois seja ingrata? Também às vezes Ou faz-me sair refletir um bocadinho. deste círculo cultural e artístico. O Vítor tirou um curso de profissional de animação sociocultural. O que é que está a fazer hoje? Neste momento estou a fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Que tem a ver com o curso que tirou ou não? Nada a ver. Neste momento faço teatro também. Estive em cena com um monólogo até há pouco tempo. Tenho dois projetos de poesia. Um de poema ao copo, que passa pelo improviso e por poesia já editada, de autores consagrados ou de novos autores. Um outro projeto, Poema ao Corpo, que é a fusão de poesia, música e dança burlesca. Vou fazendo organização e agenciamento de eventos culturais. E isso sai fora do âmbito do curso que tirou ou não? De certa forma acaba por estar ligado às cadeiras. Não está a fazer algo que não tenha nada a ver com o sonho que tinha. Diretamente com o curso, não tem a ver, porque a minha formação é o contacto e o trabalho com grupos de risco, toxicodependentes, crianças em risco. Essa é a minha formação. Mas neste momento estou também a trabalhar numa área que sempre gostei, que é a parte do teatro e a parte da poesia. Mas isso obriga-o a ter muita contenção no seu orçamento. Bastante. Porque vive a recibos verdes. Sim. E desses recibos verdes ganha sempre a mesma coisa? Há meses que não ganha nada, outros ganham um bocadinho mais? Depende sempre do número de eventos que tenha, depende sempre do número de eventos que consiga organizar. Ou de outros trabalhos que vá fazendo. O mês seguinte é sempre uma incerteza? É sempre uma incerteza. Tanto posso ganhar hoje 1 euro, como amanhã posso ganhar 50, como no mês a seguir posso ganhar 2 euros. Bruno e Vítor, os vossos pais nunca vos disseram, meus meninos, escolham outra coisa? Sim, no meu caso sim. E eu fui contra essa opinião. A minha mãe foi a primeira a dizer-me, não sigas isso, porque isso é um hobby, não vais por essa via. E eu fui o primeiro a bater as portas de casa e sim, e vou partir e vou seguir realmente. E pedes ajuda de vez em quando ou não? Não. Poderão me chamar de orgulho, mas não. Vítor, os seus pais também lhe disseram... No meu caso já foi diferente, porque eu quando comecei a investir mais na área artística e cultural já estava a viver por minha conta. E então senti mais o apoio por parte dos meus pais em prosseguir esta carreira do que propriamente o aconselhamento a não continuar. Mas às vezes há mesmo dificuldades, não é? Sim. Que malabarismo é que vocês fazem para... Porque nem todos os meses recebem algum dinheiro, exatamente, seja vencimento. Há meses que se calhar conseguem até fazer um pé de meia ou não? Sim. Há meses do ano que são um bocadinho mais elevados, mais fortes. O Vítor disse logo que não. Pé de meia nem pensar. Pois, depende. Eu vou tendo a sorte, digamos assim, de ter a minha esposa que trabalha e conseguimos conciliar, equilibrar um bocadinho as contas.
mas mesmo assim Bruno, acaba por ser muito complicado. Como é que é? Como é que faz para não voltar a casa? Pronto, para não voltar a casa. Para não voltar a casa dos seus pais dizer assim, eu não vou... preciso da vossa ajuda, Olá, mãe, ou tinham razão e eu... Não, a questão, até pode ser voltar a casa simbólico, ou seja, dizer, realmente tinham razão, eu nunca devia ter ido para esta profissão, preciso que me ajudem e arranjar um trabalho que se calhar seja mais garantido. Isto é giro, porque... Se é que há trabalhos garantidos. Pois, quer dizer, eu não sei o que é trabalho garantido. O único trabalho garantido que eu soube ao longo destes anos foi um estágio profissional que eu fiz numa companhia, atenção, um movimento criativo que era de teatro-dança localizada em Arcos de Valdevez, na Zona Norte, que foi simplesmente esse contrato e recebi aí um ordenado, pronto. Fora isso, eu não sei o que é um contrato de trabalho nesta área. Mais do que isto, é que eu paguei os meus estudos à conta da animação. O que é que eu quero dizer? Que nunca levei basicamente uma vida de estudante normal, mas sim uma vida de paralela. Que trabalhou ao mesmo tempo. Exatamente. Agora é assim, o não voltar a casa, não estou com esse pensamento na mente. Eu sei que muitos colegas meus, com 39, 40, já voltaram a casa porque hoje não conseguem sobreviver e sei que estão-me a ver neste momento aqui no programa. Quer dizer, sinto-me horrivelmente mal por saber que eles estão nesse estado e que é um estado que eu não quero estar na via futuramente, pronto. Bem, antes de aqui o nosso sociólogo o Luís Capucha fazer aqui o enquadramento do que é a vida destes jovens que escolheram perseguir os seus sonhos, eu quero falar de um outro sonho, ou da possibilidade também de realizar alguns dos seus sonhos. Faço uma pausa nesta conversa para lhe falar do nosso cartão de sonho. 760 20 60 20 é o número que lhe permite estar inscrito para o sorteio. Quantas mais vezes marcar, mais aumenta as hipóteses de a sua chamada ser selecionada. O prémio do dia hoje são 1000 euros, no jackpot estão 28 mil euros. Portanto, estamos a falar de um prémio no valor de 29 mil euros. Se tiver dúvidas quanto ao regulamento do concurso, informe-se no site da SIC, tem também a possibilidade de consultar no teletexto do seu televisor e depois ligue as vezes que puder, as vezes que quiser, sempre tendo em atenção o que pode gastar. Ligue. No final, não saia de perto do telefone, que é para eu não ficar com aquela desilusão de estamos a ligar para alguém que podia já estar a ganhar dinheiro e não está a atender o telefone. Para atender o telefone, ande sempre ali com ele muito pertinho de si e quando atender já sabe que ganhou 1000 euros. Depois, só jogar, tentar a sua sorte, já sabe que tem também que escolher 4 números de 0 a 9. Se os seus palpites estiverem corretos, leva os 29 mil euros. E depois disso, o que é que tem que fazer? É simples. Planos para saber no que vai gastar, em que é que vai gastar o prémio. Olhe que se planear bem, consegue fazer muita coisa com esta quantia. Pode usar este cartão para comprar muita coisa, pagar muitas contas. Se calhar tem aqui um excelente investimento para tirar esse peso de cima das costas e a preocupação agora do mês de setembro, que é a chamada rentrée e que tem tantas despesas acrescidas. 760 20 60 20 do nosso cartão de sonho. Ora, como eu dizia, Luís, estes dois jovens e enfim, pessoas que não querem desistir do seu sonho, daquilo que estudaram e daquilo que investiram com o seu próprio, na sua formação, com o esforço do seu trabalho, são o retrato de muitos jovens que querem seguir uma profissão ligada às artes, mas que em Portugal se vê muito aflitos, não é? Sim, eu diria que eles são, em grande parte, vamos dizer assim, as vítimas. Eles não se querem sentir como tal, mas, para facilitar, são as vítimas de dois processos que convergem depois na situação de precariedade, quase de proletarização, de remunerações indevidas pelo trabalho que fazem e pelas qualificações que têm, e que resultam da convergência de duas tendências. Uma primeira é um desinvestimento efetivo na educação e na cultura, que ocorre neste momento no nosso país. Ainda há bocado falou-se da concorrência e de não haver trabalho para estes jovens. Eu não creio.
bom trabalho não há, porque não há ofertas para trabalharem, mas há muito que fazer. Porque um país que se queira desenvolvido, um país que queira preservar a sua identidade, o seu património, desenvolver os seus valores, promover sentido crítico, promover sensibilidade estética entre os seus cidadãos, não pode apenas ter grandes projetos culturais, que também são cada vez menos, e abandonar estes tecidores de pequenas redes, de pequenas malhas, que vão fazendo o dia-a-dia da relação entre a cultura e as populações. O Governo tem desinvestido fortemente nesta área, como se sabe. As autarquias, que eram um dos recursos a que eles podiam deitar mão, estão neste momento com sérias dificuldades de financiamento e, portanto, também diminuíram o investimento nesta área. E nós, infelizmente, não temos no nosso país tradição das empresas realizarem mecenato, e aquelas que realizam é apenas em grandes projetos com grande visibilidade, porque isso lhes traz retorno em termos de marketing. Portanto, digamos que um primeiro problema é um problema de desconsideração do papel da cultura no desenvolvimento do nosso país e na modernização do nosso país. Portanto, há muita coisa para fazer. Mas como é que se diz a alguém, não persigas o teu sonho? Se tem talento, se tem vontade, se faz formação na área, como é que se diz a alguém? Até pode ter os pais a dizer, eu acredito imenso no teu talento, na tua vontade, mas filho, não vais por aí. Sim, diz, mas isto não passa só pela relação entre pais e filhos. Há um contexto muito mais alargado que está permanentemente a dizer-lhes isso. Por exemplo, o Bruno é um resistente, não é? Sim, todos eles são resistentes e fazem, de facto, um trabalho de largo alcance, de grande utilidade e que está a ser largamente desaproveitado. Tal como, aliás, e essa é a segunda tendência que se registra, está a ser desaproveitado o trabalho de muitos milhares de jovens nos quais o país investiu e que eles próprios investiram imenso, cujas famílias fizeram enormes sacrifícios para que eles se qualificassem e que o país agora está pura e simplesmente a desaproveitar, obrigando-os muitas vezes a emigrar ou a integrar-se em segmentos do mercado de trabalho que são muito menos valorizados e que valorizam também muito menos do que as qualificações que eles possuem, e mesmo quando os empregam em contextos que correspondem às suas qualificações, empregam-nos sem lhes oferecer condições de trabalho minimamente dignas. E diz-se isto com base num argumento muito simples, é que hoje tudo está reduzido às necessidades da economia e, em particular, às necessidades da economia financeira e, em particular, às necessidades da especulação financeira nos mercados. Portanto, tudo, desde a cultura à própria política, está subordinado a uma lógica de acumulação da riqueza que depois se traduz num processo geral de perda da remuneração e das condições do trabalho. E, aliás, é esse fenómeno que tem a duração de algumas décadas já, que provocou a crise financeira de 2007-2008, que levou depois aos programas de austeridade que não têm feito senão reforçar esta tendência que está na origem do mal. Há aqui um aspecto e, portanto, que eles sofrem também desta questão geral. Está enraizado na cultura portuguesa, de que a ideia de que a cultura é qualquer coisa onde se pode cortar primeiro. Porque é quase um supérfluo. Quando, noutros países, há uma série de estudos que apontam para que a cultura, a arte, são vantajosos, dão lucro, pode-se tirar partido da arte e da cultura para a riqueza de um país. E se calhar isso não está explorado suficientemente em Portugal, também temos esta ideia enraizada de que onde se corta primeiro uma coisa que nos parece supérflua. Ora bem, eu ao telefone tenho também a Cecília Dias, 35 anos, atriz e bailarina. Olá, Cecília, muito boa tarde. Eu sei que a Cecília se divide em vários projetos. Olá, Cecília. Entre a representação, a dança, e neste momento até está a mudar-se do norte do país para Lisboa em busca de outros projetos. Portanto, anda nesta vida um bocadinho intermitente, não é? Sim, é uma vida um pouco nómada, um pouco cigana, é verdade. Se uma pessoa se quer manter, no fundo, ativa... E eu concordo com muitas das coisas que foram ditas hoje em dia, mesmo agora,
que o importante não é um discurso de vitamização e de descrição da dificuldade do panorama, porque já toda a gente sabe que é difícil, mas é aquilo que apela a cada um de nós. E acho que, como artistas, temos uma grande missão, porque acho que a situação contemporânea da sociedade apela à nossa cidadania ativa, e que cada intervenção artística possa ser também uma mensagem ou, de alguma forma, um enriquecimento à população e aos dias que estamos a viver hoje. E isso exige muito de nós, porque realmente há muito a fazer, há muito a despertar, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, a Cecília o que faz é não desiste e tenta agarrar na sua área, próximo da sua área, como atriz, como bailarina, qualquer projeto que tenha a ver com a formação que tem e com aquilo que gosta de fazer. Para também tentar sobreviver. Tem a ver projetos com pessoas que eu acredito, sim, projetos em que eu acredito, sim. Projetos que eu assino por baixo. Olha, Cecília, tem filhos ou não? Que a minha presença nesse projeto possa de alguma forma servir como a arte, desde tempos imemoriais, serve a sociedade como uma forma de catarse e de libertação do dia-a-dia cotidiano. Cecília, fiz-lhe uma pergunta que penso não terá ouvido. Tem filhos? Não. Gostava de ter? Não. Ainda não, é porque gostava de ter, não é? Como? Gostava de ter. Sim, e tenho muitos colegas que têm filhos. Sim, pensar nisso. Os filhos têm a sorte de nascer enriquecidos com a presença da vida artística ao vivo e não através da televisão. Mas olha, são crianças que eu acho que são mais sortudas do que eu na realidade fui. Tive acesso a algumas coisas, mas não tanto como os filhos de artistas, como é óbvio. Olha, quando pensa em ter filhos e olha para a sua vida, que é, como eu disse há pouco, um bocadinho inconstante em termos de trabalho, sente que põe essa vontade em causa? A vontade de ter filhos? Eu não iria desistir de ser mãe se as minhas circunstâncias da vida apontassem para aí e encontrar soluções económicas. Neste momento, por exemplo, a minha opção de mudar para Lisboa tem a ver com exatamente isso, investir em mim e no meu trabalho para poder, digamos, ganhar dinheiro de uma forma mais regular, porque desde que voltei da Dinamarca, que era uma realidade económica e laboral completamente diferente, ainda não consegui sentir que tenho um income regular, porque não tenho, porque há muitos atrasos nos pagamentos e os trabalhos são muito esporádicos e há montes de projetos que fecham, desde projetos em bairros sociais, ou projetos em escolas, ou em ATLs, há muitos projetos a fechar, então é muito inconstante realmente a realidade. Cília. Ou seja, mas há que não desistir, é isso. Eu tenho colegas que têm filhos e lutam e muitas vezes têm ajuda dos pais, outras vezes não têm ajuda dos pais e também conseguem. Não é fácil. Algumas pessoas têm que ter outros trabalhos paralelos para lhes pagar as contas. Mas a vossa palavra de ordem é não desistir, não é? Não desistir. Não desistir. Vocês vivem, obviamente, agarrados à ideia, ainda bem, de não desistem dos vossos sonhos nem da vossa vontade. Cecília, muito obrigada. Porque também, se nós estamos na arte como vocação, significa que a prioridade da nossa vida realmente não é acumular bens e não é ter uma segurança económica, porque essa segurança também é um pouco instável. Então aquilo que nos move não é realmente essa segurança económica, mas é uma noção de crescimento pessoal e de evolução e de estar ao serviço de um todo, que é esta sociedade dos dias de hoje, cujos artistas têm um papel fundamental. Pois, mas olha, quando tiver filhos vai pensar na segurança económica de outra maneira. Olha, Cecília, quando tiver filhos vai pensar na segurança económica com outra perspectiva. Olha, muito obrigada pelo seu testemunho. Acrescentou aqui um pouco mais à nossa conversa e abriu aqui a possibilidade de eu acrescentar outro elemento à conversa com o nosso sociólogo, que é: num país que também está envelhecido, onde não há renovação das gerações, ser artista é difícil neste país. Quando se é mulher, e mesmo homem, quando se é família ou quer ser-se família, torna-se ainda mais complicado. Quando vivem a recibos verdes, não têm trabalho todos os meses e ainda têm que pagar uma boa parte do que ganham a recibos verdes para a Segurança Social.
Sim, isso é verdade neste segmento dos produtores e dos agentes artísticos, não é? Porque o campo da arte e da cultura é um campo muito vasto e, como se sabe, as elites culturais e alguns génios da cultura, como de outros setores, enfim, são pessoas que não se podem propriamente queixar dos rendimentos, pelo contrário, acumulam grandes fortunas com o mérito do seu trabalho. Por outro lado, há as indústrias culturais, e as indústrias culturais constituem um mercado cujo sentido da sua ação cultural, eu diria que é quase contrário ao destes jovens que lutam pela tal relação entre as pessoas umas com as outras, com a sua vida e pelo desenvolvimento de uma atitude crítica em relação a essa vida. E estou a falar da cultura a pacotes, não é? Produzida pelas indústrias culturais, que depois passa nos meios de comunicação social e que permite a muita gente viver de uma forma muito desafogada dessas indústrias. Nem tanto, as realidades têm muitas nuances. Sim, há muitas nuances e, portanto, não podemos incluir tudo. Depois há génios incompreendidos que vivem na miséria e que só mais tarde é que são reconhecidos enquanto génios culturais. Depois há aqueles que, no momento, passam por um período muito bom das suas carreiras e depois caem no esquecimento e lidam mal com essas situações. Portanto, é um mundo, de facto, muito diversificado. Mas não há dúvida nenhuma que o segmento da cultura que é, digamos assim, mais apoiado, com mais segurança, é o segmento das indústrias culturais de massas, da cultura de massas, servida em pacotes cujo objetivo, eu diria até que é mais embrutecer, que é mais estamos a falar exatamente morfinizar. Bom, estamos a falar de certas produções televisivas, estamos a falar de certo estilo de música, estamos a falar de certo tipo de eventos ditos culturais, enfim, várias atividades que não têm propriamente como intuito despertar consciências, não têm como intuito desenvolver o sentido do belo, não têm como intuito desenvolver às vezes, mas pelo contrário fazem esse grande bem às pessoas, que é fazer-lhes companhia, por exemplo. Fazem-lhes apenas companhia. Pessoas muito, muito solitárias. Sim, e portanto a mesma sociedade que cria bloqueios e cria dificuldades a outras instâncias que podiam produzir companhia, a nossa colega que falou há pouco disse da importância que tinha, por exemplo, a intervenção destes animadores culturais nos bairros sociais, junto de certas populações, etc. Essa companhia, em direto, é substituída por uma companhia mediatizada. Mas, calhar, todas sempre fazem falta. Todas têm o seu lugar, isso não há dúvida. Mas umas provavelmente estão ao serviço de certos interesses, outras estão ao serviço de outros interesses. Porque a cultura não está isenta, não é um mundo puro, isento de interesses e de contradições entre interesses que são muitas vezes divergentes. E, portanto, eu acho que, certamente, tudo isso existe. Eu não quero, naturalmente, estigmatizar os agentes das indústrias culturais, mas não são, o que eu quero dizer é que não são parte deste segmento destes jovens que fazem, como dizia há pouco, que tecem as pequenas peças de um tecido muito vasto da relação entre as pessoas e a sua identidade. Vou interrompê-lo porque ao telefone temos o Pedro Nogueira, que exerce atualmente as funções de produtor por não ter trabalho a tempo inteiro enquanto ator. É também uma pessoa que sente na pele as dificuldades vividas na área em que se formou. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde. Gosta de ser produtor ou falo por uma questão de necessidade? Eu faço, portanto, a função de produtor porque sinto mesmo necessidade de tentar chegar ao palco. O que é que eu quero dizer com isto? Penso que a atual situação do ator e das artes do palco é aquela que já tem sido descrita pelo vosso painel de convidados e por vários profissionais da área e que eu não tenho como, nem quero discordar, porque é a realidade. Não há ainda um reconhecimento do trabalho do ator, e nomeadamente dentro da vertente do teatro. E, por consequência, os apoios não chegam a todos os que pretendam desenvolver um projeto nas artes cênicas. Exemplo disso é o do Bruno, que eu aproveito para mandar um abraço, que está aí ao seu lado, em que ele apresentou um trabalho aqui há pouco tempo no Porto,
E eu olhei para uma pessoa que estava-se a subdividir em funções que era para além do ator. Ou seja, é como se tivesse uma mala do Sport Bill e de lá tinha que tirar tudo para conseguir desenvolver uma peça de teatro. Penso que algumas responsabilidades terão de ser atribuídas a alguns fatores, como a herança de hábitos, tais como as pessoas optarem mais pela ida ao cinema ou por um filme que vai passar na televisão, do que assistir a uma sessão de teatro. Ora bem, isto é importante no quê? Lembro-me de uma frase de contracenação entre a Cate Blanchett e o Leonardo DiCaprio no filme O Aviador, onde a Cate afirma que é fantástico poder ver em carne e osso os atores trabalhando, como se estivesse mais próximo deles e dos seus personagens. Isto toca imediatamente na questão da educação, onde a escola, embora também tente, ainda não promove suficientemente a disciplina de teatro, deixando-a por vezes nomeada como uma oficina nos últimos tempos dos horários, onde os pais depois mais tarde vão buscar os filhos e que estiveram ali ocupados até aquele momento. É que assim, o teatro é subsidiário de todas as outras disciplinas e é indispensável ao desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do aluno. E obviamente, se isto não resulta, nem é bem visto e estudado, obviamente mais tarde quem quer ser ator tem que sofrer com as consequências, não é? Porque as artes cênicas visam também sensibilizar a comunidade escolar para a arte teatral, mas às vezes isso não acontece. Mas peço desculpa porque provavelmente ainda não respondi à sua questão, mas aquilo que eu também queria dizer é que no momento em que eu comecei a fazer produção foi o momento que eu também tive que recorrer à docência da área do teatro. Ou seja, eu dei aulas de teatro no agrupamento de escolas do Cerco durante 3 anos e durante 3 anos apresentava no final do ano letivo uma peça de teatro onde de facto os alunos queriam, e isto é sublinhado, serem atores, o que foi muito bom. E eu obtive grandes resultados. Como também de uma equipa que me apoiou por trás. O que é que aconteceu? Percebi que, para além de alguns castings não me responderem, e de facto não conseguirem colocar um elenco, se fosse no teatro, na televisão ou no cinema, eu tive que, de facto, recorrer à parte da produção. Agora digo-lhe assim, eu fui gostando, ou seja, eu não fui, digamos, propriamente a toda a força, mas tive que, de facto, recorrer à produção para poder pegar num grupo de pessoas que também queriam fazer teatro e podermos chegar ao palco. Pedro, mas na realidade, provavelmente estão pessoas a ouvir-nos lá em casa que também estudaram para ser atores, também foram atores ou são atores e estão a exercer profissões radicalmente diferentes e se calhar com ordenados também no limite do esticar o orçamento familiar, às vezes até à ínfima possibilidade. Apesar de tudo, o Pedro e de todos os casos com quem nós falamos, estão dentro do meio, estão próximos do palco, como dizia há pouco. Sou produtor para estar o mais próximo possível do palco. Mas com certeza conhecerão pessoas que tiveram que virar a vida ao contrário e abandonar mesmo o sonho, deitá-lo fora. Sim, não, isso é mais do que um facto, não é? Porque, é assim, eu sou capaz de chegar aqui ao supermercado do lado, e porque isto é real, e tenho uma pessoa na caixa a trabalhar que tirou o curso de interpretação, portanto, teatral. Portanto, isto são realidades, não é? Quer dizer, acabou a contar, digamos, o dinheiro numa E o trabalho de caixa de supermercado não tem nenhuma falta de dignidade, não é? Mas não. Provavelmente não é estar a cumprir o seu sonho. Não, de forma alguma. Aquilo que estou a referir-me é que a pessoa escolhe uma área A e vai parar à área Z. Portanto, quer dizer, não vai corresponder, e agora porque aqui é muito importante e também tem sido falado a questão do sonho. Quer dizer, a pessoa vai à procura do sonho e acaba por fazer algo que nada tem a ver com aquela expectativa que gerou até mesmo antes de entrar para a faculdade. Estas questões, de facto, são muito complicadas porque limitam quase a pessoa e reencaminham-na para outras áreas que nada têm a ver. Agora, estava-lhe a dizer que eu, neste momento, não me vou importando, como é óbvio, de fazer a função de produtor. Tenho comigo uma equipa de 7 pessoas que vieram da outra equipa com que trabalhei durante 3 anos, que foram mais ou menos entre 30 a 35 pessoas, só que de facto é impossível fazer a manutenção desta equipa ao longo de algum... Porquê? Porque de facto é difícil a nível económico, lá está.
e, digamos, tive que, entre aspas, ir, digamos, despedindo, não é bem este o termo que eu queria utilizar, mas tive que dizer que, de facto, tornava-se difícil trabalhar com tantas pessoas. E neste momento somos só 7, mas somos 7 que, sinceramente, trabalham muito bem, entregam-se de amor à camisola e por amor à arte. Ó Pedro, e o meu aplauso vai justamente para isso, para a vossa persistência em relação ao sonho, pela vossa persistência por não quererem desistir da vossa profissão, não quererem sair do meio artístico, acreditarem nele, levarem-no às pessoas e... porque, enfim, as condições neste momento não são favoráveis, não inverter completamente os vossos objetivos e continuarem a lutar por aquilo que gostam. Eu tenho que me despedir de si porque quero fechar ainda aqui esta conversa com os nossos convidados. Muito obrigada. Agora, isto tudo é por causa do sistema? Vocês são vítimas do sistema? Falar. Isto é tudo... Tem que ser muito rápido, só para fecharmos e concluirmos esta conversa. Não é questão de sermos vítimas, eu acho que é tudo uma junção de vários fatores. Há bocado eu e o Bruno falávamos lá fora, em que eu comentava com ele. Eu tinha estreado o meu monólogo em junho, o bilhete, eu fiz referência que o preço do bilhete era 2,99€. Tive 3 pessoas a assistir ao monólogo, porque muitas pessoas disseram que o bilhete era caro, a 2,99€, e na semana a seguir estavam a gastar 40€ para ir ver um festival de música. É um exemplo estranho. E em conversa com um outro amigo meu, que trabalha muito na área da poesia, o Luís Beirão, ele referia isso mesmo. As pessoas às vezes preferem não ir ver o vizinho, o amigo, o familiar, que pode ter um mau espetáculo, mas ele entrega-se de corpo e alma a esse espetáculo. E não gastar 3€, mas prefere gastar 40€ num outro evento. Isso levava-nos aqui a outro debate sobre, enfim, o critério das pessoas. Eu, como disse há pouco ao Pedro, obviamente aplaudo a vossa força de vontade, o vosso espírito empreendedor nesta área, não abandonarem o vosso sonho e persistirem para que a cultura, as artes não sejam nem esquecidas e continuem a ser uma profissão e não um hobby, como dizia há pouco. Peço um aplauso para os meus convidados.